Não, não é uma vida humana. É um ser vivo. Não é uma vida humana, é um alien, é um extraterrestre, é um bicho. Rapaz, que absurdo, não é? O feto não é uma vida humana, ela é comediante. Só Não pode. é uma vida. Então é sim uma questão de saúde pública, principalmente para o feto que é réu, que passa a morrer, que passa a ser assassinato. Infelizmente, isso é um assassino intrauterino. Você dizer que abortar vai resolver a solução, eu discordo. Muita gente que abortou aí sofreu e ainda sofre pro resto da vida traumas psicológicos. Então não dá para defender que é a solução. Você é a favor ou contra a descriminalização do aborto? Você acha que o aborto deve ser legalizado aqui no Brasil? Você já tem alguma opinião a respeito desse tema? Eu me chamo Jefferson Freitas e aqui no Altar das Ideias nós vamos refletir hoje a respeito desse tema no que se refere à legalização do aborto, tanto argumentos pós como argumentos contrários. Particularmente, sou mais a favor da vida e me posiciono também como cristão contra o aborto, salvo alguma outra exceção. Acompanha comigo aqui alguns trechos de debate e, em seguida, algumas argumentações a respeito desse tema. Vem comigo. Então, se eu acho que a mulher não tem essa liberdade de escolher na sua própria vida se vai ter o seu próprio filho ou não? Eu acho que ela, nesse caso do estupro, poderia ter a liberdade de escolher criar ou não. Mas eu acho que a vida humana de uma criança, do sexo masculino, do sexo feminino, isso aqui é indistinto. A vida humana é indiscutível e não sujeita a argumentos pragmáticos. Uhum. A senhora concorda? Eu acho que a vida humana seria indiscutível, sim. Por que o governo não discute a vida que nós já temos? Vamos discutir com o governo mas políticas... a criança tem a vida ali também. Vamos discutir com o governo políticas públicas para que as nossas crianças não vivam nas ruas, para que as nossas crianças do orfanato tenham o que comer. Mas com que moral você diz isso se você quer exterminar na fase menos desprotegida da criança, onde a criança está no seio materno, no lugar onde ela deveria ter maior proteção? Como é que a mãe não protege um filho e o Estado deve proteger? Ok, você está falando que você está falando de uma forma extremamente reacionária, como se eu estivesse aqui supondo a morte de bebezinhos rosadinhos de bochechas grandes. Não estou falando da morte de bebês, meu caro. Veja a diferença biológica, mais do que tudo. Você está falando de um ideal de vida, da sua ideia de vida. Não, estou falando da ideia comum de vida. Não, da sua ideia de vida. Claro, vamos para a ideia biológica. Você foi aquela criança no ventre da sua mãe. Não era outra pessoa, não, era você ali. Não é uma questão de querer ser abortada ou não querer ser abortada. É uma questão de que a minha mãe tem o direito à vida dela. E a criança tem direito à vida dela. A criança, você está falando da criança. Vamos falar do feto. Não tem uma criança dentro da barriga de uma mulher. Tem um feto. Feto é eufemismo. Feto é o nome biológico que se dá para uma célula. Feto é o nome de uma fase do desenvolvimento de uma criança. Ela é embrião, ela é feto, depois ela nasce. Ok, um adulto é uma criança? Os dois ao mesmo tempo? Um adulto é um adulto, uma criança é uma criança e um feto é um feto. Ele vai ser o adulto. É a mesma pessoa que era quando foi criança. O adulto é o que vai ser, é o que vai acontecer. Uma criança é o que vai acontecer ao feto. O feto continua sendo feto. O ser humano não é medido pela perceptibilidade, é a vida humana que é intrinsecamente A vida humana é de intrínseca no partir do momento em que ele tem raciocínio, ele tem atividade cerebral. Pronto, ok, vou pegar mais fácil para lidar com a sua fala. Uma pessoa que tem uma morte cerebral e que vai tirar o coração dela, ela está viva, certo? Uma morte cerebral, a pessoa está viva, o coração dela está batendo. Mas nós aceitamos hoje, legalmente, que se tire o coração dela para que se doe para outra pessoa. Não aceitamos legalmente isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós descobríssemos... Deixa eu só interromper aqui. Há países, se não me falha a memória, no Japão, em que eles têm uma percepção diferente no que se refere à morte cerebral. Para eles, se eu não estiver enganado, a morte mesmo é no coração, e não a morte cerebral. Eu entendi a argumentação dela. Apesar que vou trabalhar um pouco essa argumentação dela mais à frente do vídeo. Que a morte cerebral era reversível, nós aceitaríamos o transplante de órgão? Não. E a criança, o cérebro dela vai se desenvolver? Vai. Gostaria de pedir, então, licença para os senhores bem rapidinho. Não saia daí, nós voltamos já. Vamos ver aqui um pouquinho mais.
Gostaria de pedir, então, licença para os senhores bem rapidinho. Da legalização não é ser a favor do aborto, é ser a favor da regulamentação, sim, e isso é uma questão muito ampla e que tem que ser debatida, não como um tabu. Nosso governo sequer debate. É uma questão real, é uma questão de saúde pública que precisa ser debatida de uma forma real, sem tabus e sem formas pragmáticas. Professor? Defender que é contra o aborto, mas a favor da legalização e da regulamentação do aborto, seria como dizer que somos contra o homicídio, mas defendemos a regulamentação do homicídio, em que situações pode matar e de que maneira pode isso acontecer. A meu ver, isso não faz sentido. Seria disciplinar a selvageria, mas mantendo a selvageria. Então, eu defendo a vida humana. Não me coloco como machista ou feminista, porque eu defendo a vida humana, seja ela do homem, seja ela da mulher. Seja a vida do mais fraco, seja a vida do mais forte. E Hans Jonas, um filósofo que sofreu nos campos de concentração nazista, ele disse que a lei maior da moral é essa: ao mais fraco, maior proteção. E a vida humana é mais fraca no momento seminal e no momento terminal. Protejamos a criança no estado embrionário e protejamos os idosos. Muito obrigada, professor Glauco. Muito obrigada também, Jamila Martins. Pois é. Veja só, ela falou a respeito de concepção, ela falou a respeito de consciência, ela também falou a respeito do estágio de ideia de feto, de criança. Teve algumas, na minha compreensão, e científica também, teve alguns erros. Particularmente, eu acho que a argumentação do advogado bem plausível. Eu digo isso não porque eu também sou a favor da vida, sou contra o aborto, principalmente em casos de gravidez indesejada. Salvo exceções, como, por exemplo, a questão da risco de morte para a mãe. Em caso anencéfalo, eu ainda iria pensar na situação, principalmente se eu estivesse na condição da mulher, porque eu viria a possibilidade de doar os órgãos, o que iria beneficiar outros seres humanos. Então, assim, vamos analisar aqui, eu vou discutir melhor as argumentações mais à frente. Vamos analisar aqui outro trecho aqui de outro debate. Esse aqui é muito legal. E sim, eu nego que um feto é uma vida humana, porque não tem consenso de quando a vida começa. Então, se não tem consenso de quando a vida começa, cabe a cada um decidir, cada pessoa gestante decidir se o que tem dentro dela é uma vida ou não, e se ela quer que essa vida continue ou não. Tá bom. Ok, você trouxe novamente uma série de argumentos iniciais ali que não tem necessariamente a ver com o feto, mas a vida. Ok, eu concordo com você, nenhuma vida inocente. É que nenhuma vida humana pode ser assassinada injustamente, perfeitamente, concordo plenamente com você. Então você acha que o feto não é uma vida humana? Não, eu não acho. Então uma vida de que espécie? Não é uma vida. Então não precisa matar, porque já está morto. Não é uma vida humana. É um ser vivo. Não é uma vida humana, é um alien, é um extraterrestre, é um bicho. Rapaz, que absurdo, não é? O feto não é uma vida humana, ela é comediante. Não é uma vida. Um ser vivo e uma vida. Tá, mas é um ser vivo de que espécie? Não importa de que espécie que é o ser vivo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Uma vida humana. Você é contra objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, por exemplo, decidem se aquele feto tem direito. Eu não disse que o feto é uma mesa, eu disse que o feto é um ser vivo, tá, mas então que ele não é uma vida. Um ser vivo de que espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida para estar vivo, senão ele é um ser morto. Porque uma vida não é só uma coisa biológica. O feto não está vivo? Ele está vivo, mas ele não é uma vida. Não faz o menor sentido o que você está falando. Uma vida... Então ele é uma morte. Aqui, ó, nós somos vidas. O feto está vivo ou está morto? Ele está vivo, mas ele não é uma vida. Se ele está vivo, então ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, mas ele não é uma vida. De que espécie é o feto? Independe, uma árvore é um ser vivo. Tá, mas o feto é uma espécie específica. Qual é a espécie do feto? O feto é uma árvore? Não, ele é um ser vivo. Vamos simplificar a pergunta. Meu Deus, você está me dizendo que um embrião não é um ser humano? Não, não é. Não é um ser humano. Então ele é um ser de que espécie? Nós somos seres humanos. Tudo bem. Você, Maria, quando você era um embrião, você era de que espécie, então? Eu era um embrião de... De que espécie? se tu quer usar, de ser humano. Ok, então se é um ser humano, tem direito humano. Não é uma vida. Porque você acha, então, que os adultos mais fortes, mais poderosos, eu acho podem que no decidir momento que tipo de vida merece viver ou não? Ele vira uma vida.
Ah, então o canal vaginal, sim, faz uma mágica e o bebê nascer. Quando o bebê, então antes do bebê nascer, ele é de que espécie? Antes do bebê nascer, ele é um feto. Ele é de que espécie? Um feto de que espécie? Não, olha, você tem que não, olha só. Ele não é uma vida. O feto é apenas uma fase do desenvolvimento do ser humano. Ele não é um ser humano desenvolvido. Não, o que você está afirmando é o seguinte. Pausa. Você foi votada. Gente, vocês também. Fizeram um favor para ela, pausaram para ela se retirar e vir outra. Ela deveria dar graças a Deus, né? Porque, sinceramente, esse tipo de pensamento de ideologia aí, dizer que o feto não é a vida, que a vida é só quando sai da barriga, não tem sentido. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Como é seu nome? Eu me chamo Rebeca. Rebeca. Também. Mais uma Rebeca. Mais uma, hoje tá cheio de Rebecas. Oi, Rebeca. Eu sou militante LGBT, eu sou de esquerda. Eu acho que quando a gente fala sobre o aborto, a gente tem que ter uma noção que não é uma questão de opinião, é uma questão de saúde pública. Todo mundo aqui conhece alguém que fez um aborto. E o aborto é feito desde as classes mais abastadas até as que têm menos condições. Todas as mulheres estão sujeitas a esse tipo de violência por diversos motivos. Mas a questão é, as mulheres que têm mais grana vão ter um acesso a um aborto muito de menos risco para a mulher. E as mulheres mais vulnerabilizadas também vão buscar o aborto através de formas clandestinas e vão ter muito mais risco para com a vida delas. Como eu concordo muito com o que a colega falou, porque se sobrepõe uma vida à outra. E não é essa a discussão. Eu acho que o aborto é uma questão de saúde pública. Então você discorda da Maria e você acha que a vida... Não, eu concordo com ela. Eu acho que o feto é uma vida. Ele não se sobrepõe à vida da mulher. Mas o feto é uma vida? Ou não? Não, é um ser... Mas o que constitui a vida... É que a gente vai voltar para essa discussão, que eu acho que não vai... Porque é o seguinte, você está me dizendo o seguinte, você está querendo dizer que... a vida humana constitui outras coisas que não só tem um coração e um cérebro e está em desenvolvimento. Então, por exemplo, o que diferencia um bebê de um dia depois de nascido de um bebê de um dia antes de nascido? Um dia antes de nascer e um dia depois de nascer. Quando ele se torna uma vida humana digna de direitos humanos? É porque ele passou pelo canal vaginal? Não, não é bem por aí. Então, por que um bebê de um dia de vida tem certos direitos e um bebê dentro da barriga da mãe, uma semana antes, não tem certos direitos? Exemplo bem simples, você falou que o aborto é uma questão de saúde pública. Depois a gente poderia discutir o conceito de saúde. Mas lá em Florianópolis, na minha cidade, tem um hospital chamado Carmela Dutra. Hospital Carmela Dutra. No ano passado, nasceu um bebezinho chamado Dandara, de 24 semanas. E o hospital inteiro se mobilizou para salvar a vida da Dandara. Salvaram a vida da Dandara, enfermeiros, médicos e todo mundo muito feliz. Um feto de 24 semanas nasceu de parto prematuro, um dos recordes do estado. No outro lado do corredor poderia estar acontecendo o contrário. Uma equipe de médicos matando um bebê do mesmo tamanho e da mesma idade gestacional. Mas seria oferecer risco para uma mulher que, por exemplo, não tem uma maturidade corpórea para Mas então você defende o aborto somente em caso da gravidez estar em uma adolescente? Não, eu defendo o aborto porque, acima de tudo, eu acho que a escolha da mulher sobre ter um filho ou não, a escolha do corpo dela é soberana à mulher. Se ela tem essa vontade, ela pode... Então você acha que a vontade e o desejo de um ser humano mais forte, mais desenvolvido, deve imperar sobre o direito à vida de um ser humano mais fraco? Não, não é isso. Não é um ser humano mais fraco. Não é um ser humano, então? É o quê? Vamos ter que voltar para essa questão. O bebê é de que espécie? Se ele não é um ser humano, ele é um ser o quê? Vegetal? Animal? Pausa. Você foi votada. Pois é, pessoal. Esse tipo de argumento que é muito ideológico, vamos melhorar essas argumentações, né? Não faz muito sentido, não. Você dizer que o feto não é uma criança, o feto não é uma vida, o feto não é um ser, o feto é um ser humano. Poxa, cientificamente, biologicamente, o feto é um estágio da vida do ser humano, está em desenvolvimento. Dizer que é só uma célula, não é só uma célula. Está muito além disso. Vamos ver aqui um pouco a respeito dos riscos, dos riscos e dos tipos de abortos, de abortamentos. Que é um médico. Assim, é bem ilustrativa, tá? Método de sucção é como um aspirador de pó limpando toda a sujeira mesmo. É um aspirador mesmo. Isso aqui
é bem ilustrativo, mas chama-se aspiração manual intrauterina, é a 1000. Tá? Isso pode ser feito, lógico, evidentemente, que isso no hospital. Né? Nas clínicas clandestinas, digamos assim, eles são usados mesmo os aspiradores mesmo dentro do útero. Quando o colo do útero está aberto, é mais fácil. Quando o colo do útero está fechado, ele precisa colocar cânulas dentro do colo do útero, né, para, digamos assim, para destruir o tecido que está lá, né, o feto, o placenta, alguma coisa assim, para poder a aspiração ser mais fácil, para não sair o bebezinho, os pedaços do próprio bebê, né, que pode acontecer. No hospital, se acontecer esse método de sucção, é feito de uma forma bem asséptica, lógico, né, e são usados, que a gente chama... aspiração manual intrauterina. São usadas cânulas e depois uma seringa bem potente que puxa tudo. É chocante assim você ver essa situação. Exatamente, mostra isso. O método da curetagem, né, que são curetas mesmo, como se fossem umas colheres, né, de ferro, e são feitas curetagem mesmo. Quando o colo do útero está aberto, fica muito mais fácil, como eu falei para vocês. Né? No hospital, se for usar o método da curetagem, ambiente asséptico, então nessas outras clínicas a gente não... Eu já vi, são colheres bem grandes, são instrumentos assim bem grandes mesmo e bem agressivos também. Né? Tem que dilatar o colo do útero com risco de várias coisas, como a gente vai ver. O método cirúrgico, que é quando o médico abre realmente, né, como se fosse fazer uma cesariana, e pode fazer também. Né? Nos abortamentos provocados, esse método cirúrgico é muito mais difícil, né, porque precisa de técnica cirúrgica para fazer, precisa ser cirurgião. Mas no hospital, se for um aborto induzido, amparado por lei, a cirurgia também pode ser feita. É um dos métodos também. E o método por envenenamento salino, que é, na realidade, um afogamento que acontece com o bebê. Você injeta líquido lá, como se fosse soro, e aí ele vai terminar morrendo ali mesmo. Ou então a introdução do misoprostol. Né? Aí eu trouxe novamente isso aqui. Apesar de ter todo o aparato, né, de todas as técnicas, então, risco de morte da gestante, O misoprostol que ele falou é o famoso Citotec, aquele comprimidozinho que é colocado por cima e por baixo na gestante quando ela quer provocar o aborto. Desde resultante do estupro e o aborto, então, fora desses casos, isso é bem determinado na lei. Né? Eu só trouxe só para a gente sedimentar. Em relação agora ao abortamento provocado mesmo, então existem várias etiologias que são importantes a gente saber. Né? Então, eu tentei trazer todas as formas de chegar no abortamento provocado, que realmente é o tema central. Só um detalhe, interessante saber que abortamento, que é o termo técnico para o processo, ele é clinicamente, biologicamente, ele é só até 22 semanas. Passou de 22 semanas, já é visto como parto prematuro. 22, 23, 24, daí em diante já é ideia de parto e não de aborto. Da nossa discussão. Agentes externos, medicamentos abortivos, como a gente já sabe, existem chás abortivos também, que já são citados na literatura. Muitas vezes a paciente usa sem saber, né, mas quando é provocada ela está sabendo. Plantas tóxicas, objetos perfurocortantes que são introduzidos via vaginal, no intuito de interromper a gestação, isso é agente externo. O abortamento provocado submete a mulher em vários riscos e complicações severas, conforme as circunstâncias que foi realizado. Devido à realização do abortamento mal feito, a mulher pode morrer. Né? Então, assim... Esses são, basicamente eu trouxe alguns mais, mas esses são os principais assim, que a gente observa no dia a dia, tá? Principalmente os agentes externos. Tá? Complicações físicas, então, de um abortamento, né, provocado. Quais são as complicações físicas mais importantes? Hemorragia, porque isso é o mais comum. Usou a medicação, por exemplo, o Citotec, ou introduziu algum material para abortamento, o sangramento vai começar a acontecer, isso é de imediato, agudo. Retenção de resto de placenta seguido de infecção, porque muitas vezes a mulher aborta em casa e tem medo, né, de ir para o hospital, justamente porque o médico vai escrever lá, abortoso, ou Citotec, etc. Tal, mas a gente não faz isso. E aí fica lá em casa e a placenta retida, risco de infecção. Perfuração do útero, isso é uma coisa muito séria, porque perfurou o útero com introdução de objetos, que isso já aconteceu comigo no plantão, e ela teve que falar, eu fiz um abortamento e numa clínica, porque lá na Samambaia tem uma clínica clandestina de abortamento, não sei se vocês sabem, inclusive é perto do hospital, então lá tem, eu conheço a realidade ali, lá tem uma clínica clandestina de abortamento, e lá eles complicou é o hospital direto, então já complicou com perfuração de útero, né, porque são usadas curetas que são instrumentos, né, com ferro
ferro mesmo para né, tirar o feto, e às vezes perfurou, e às vezes teve uma mulher que foi para... Em média, no Brasil hoje, anualmente, 200 mil casos a 220 mil casos de internações pelo SUS, de internações por pessoas que tentaram abortar ou abortaram e aí tiveram complicações. Significa dizer que os casos de abortamento, eles são bem superiores. Para deixar logo claro, a média de abortamentos hoje no Brasil, 2025 para 2026, nós estamos em 2026, mas vamos falar aqui de 2025 e 2024. Geralmente esses dados são sempre de 2 anos antes, geralmente, que é do Ministério da Saúde. São mais de 800 mil casos de abortamento. A realidade é cruel. A maioria desses casos são de gravidez indesejadas. Casos de estupros, casos de gravidez em crianças que eu digo 10, 11 anos, 12 anos, adolescente, de menor. Existe uma minoria, mas existe. Por exemplo, em torno de 14 mil meninas aproximadamente anualmente no Brasil, esses são dados do Ministério da Saúde e são recentes, acontece gravidez, em média de 12, 14 mil, há dados até de 16 mil de adolescentes que ficam gestantes, e muitas dessas gravidez são por causa de violência sexual, porque também até 14 anos de idade, independente se a adolescente teve consentimento ou não na relação sexual, é considerado estupro. Ou seja, mesmo que ela saiba o que está fazendo bem direitinho, e ela quis, e não houve nenhuma violência, mas para a legislação é considerado estupro. É um dos motivos desse número ser muito alto, ultrapassar 12, 14 mil, dependendo do dado da qual estamos pegando, 2023, 2024. Vamos deixar aqui ele falar. UTI, outra já morreu. Então são vários casos assim de complicações. Peritonite, como eu falei para vocês, a inflamação de toda a pelve, né, toda essa região com alças intestinais, porque perfura o útero, você pode perfurar também a alça intestinal, o intestino. Então bexiga, né, etc. Né? Tétano, né, porque depende do material, né, que é utilizado. Imagina esse material que não é esterilizado, então o risco de tétano é grande. Septicemia, que é a infecção generalizada, e a esterilidade, porque você pode perder, a mulher pode perder o útero, né? Então isso é importante ter essa conversa. Você, olha, existem riscos, né? A inicial é hemorragia, mas a hemorragia, ela começou, ela vai para o hospital, né? A maioria, pelo menos, vai. Como é que é? No atendimento levar a listinha dos riscos. Exatamente, os riscos são importantes para mostrar, né? De hemorragia e infecção, terceiro lugar entre as causas de mortalidade materna. Então, assim, a mulher hoje em dia morre, por exemplo, de câncer, né? Morre de acidentes automobilísticos, né, etc. tal, né, alguma coisa assim, mas hemorragia e infecção está em terceiro lugar. E geralmente essa hemorragia e infecção está devido realmente a produtos relacionados à gravidez, né? Principalmente o abortamento provocado. Então, lembrando que, em média, a cada 2 dias morre uma mulher por vítima de abortamento, por tentativa de aborto. Então, em média, são 180 casos, são dados recentes do Ministério da Saúde. São 180 casos de mortes de mulheres por aborto, por causa do aborto, por causa do abortamento. Está entre as 5 principais causas de morte de mulher, né, de morte feminina. Tem também a questão do feminicídio, acidentes, dentre outras coisas. É a terceira maior causa de mortalidade materna. As infecções, aí a paciente vai para o hospital por elevação da temperatura, sangramento genital quando feto, acompanhado de dores, eliminação de secreção purulenta pelo colo uterino. Então isso é importante a gente saber e explicar para o paciente que isso pode acontecer. Na perfuração do útero, pode ter perfuração das alças intestinais, a mulher perder metade do intestino por esse motivo, bexiga, né? Então tem várias coisas, pode ter obstrução das trompas, né? Porque às vezes a sucção, ou então o uso do material é tão severo que às vezes até o ovário pega também ali, né? Pode traumatizar o ovário também. O tétano, né? Que é uma coisa tão hoje difícil a gente ver, né? Até por conta das vacinas e tudo, mas muitas vezes pode, né, causar um tétano também pelo uso inadequado de instrumentos.
E pelas complicações psicológicas que eu trouxe, aí isso aí a gente entende um pouco, porque é uma coisa muito... vocês que estão, né, mais com as pacientes que querem abortar, vocês veem como é difícil, né, assim, o lado psicológico delas naquele momento, né? Elas estão em dúvida se fazem ou não fazem um aborto, e estão tristes ao mesmo tempo, mas existem várias situações que a gente tem que levar em consideração também. Então, um grande risco para a saúde mental, porque eu já acompanhei pacientes que provocaram abortamento depois de consultas ginecológicas, e a gente vê que elas ficam muito tristes, e elas evoluem muitas vezes para depressão o tempo todo, e elas não vivem bem para o resto da vida, tristes, preocupadas, com um profundo sentimento de perda, enquanto outras se mostram diferentes e até aliviadas. Realmente tem mulheres que estão super aliviadas porque cometeram o aborto e porque não levaram à frente essa situação. O aborto pode ou não acarretar consequências psicológicas voltadas para transtornos mentais, mas na maioria pode realmente, quer dizer, e vai ter transtorno mental mais para frente, né? Síndrome do pânico, eu vi muitas mulheres já com síndrome do pânico, medo, né? Até de encontrar, por exemplo, a pessoa que fez o abortamento, né? Porque às vezes a pessoa não só usa só o Cytotec, mas ela procura essas clínicas, fica com medo de encontrar, de ser denunciada, né, etc. A questão da denúncia, elas morrem de medo mesmo. Então, assim, o que é que o médico está explicando? Ele está explicando os métodos abortivos, que foram aqueles 4, e ele agora está falando das complicações, principalmente quando essas complicações, elas são tipo de abortos por condições também cirúrgicas, que são os casos mais arriscados. As pessoas vão falar assim, quem é a favor do aborto, muitas das vezes vai falar assim, o aborto clinicamente em um ambiente adequado, ele é seguro. Porém, aí eu vou argumentar em contrapartida. A segurança, nesse caso, ela é subjetiva, ela é muito relativa. Mesmo que seja feito no SUS, num ambiente adequado, com ótimos e excelentes profissionais. Porque há risco. Até em você arrancar um dente, tem risco. O fato de você estar vivo tem risco. O fato de você andar na rua tem risco. Não tem como dizer que aqui é seguro. A ideia de segurança aí ela é muito relativa. Então, assim, mesmo em clínicas especializadas para isso e legalizada, há riscos. Não tem como dizer que aborto ele é seguro ou totalmente seguro. E além dos riscos, há toda uma consequência. Essas consequências elas vão acontecer de forma mais ou menos negativa e, claro, isso vai variar muito de acordo com as pessoas, com as suas condições, com seus contextos específicos. Não dá para dizer que vai ser do mesmo jeito em todo mundo. Como o médico bem abordou, ele disse que há pessoas que abortaram e está tudo bem, se sentir aliviada. Porém, isso não é regra. Não acontece necessariamente assim com todo mundo. Veja aí na tela, ó, algumas das complicações psicológicas. E eu sei que esses problemas, eles também podem existir no que se refere às complicações psicológicas quando a pessoa é vítima, por exemplo, de estupro e ela meio que é forçada, meio que é obrigada a levar aquela gestação. Particularmente, eu não sou a favor de tirar o direito dela, porque legalmente existe, né? O aborto ele é legal em 3 situações. Risco, vamos relembrar, risco de morte para a mãe, né, a gestante, em casos anencéfalos, quando o bebê ele pode nascer sem o cérebro ou parte dele, e em caso de estupro. Eu não sou contra a mulher usufruir do direito dela, que ela usufrua do direito dela. Aí isso é uma decisão dela, mas eu continuo com a minha opinião de ser contra o aborto, tanto em caso de estupro, como principalmente em casos de gravidez indesejada, principalmente. Eu sei que no caso de estupro, até mesmo quando vai encontrar uma pessoa de menor, é uma situação complicada, é uma situação delicada. Ser contra o aborto não é ser a favor do sofrimento da vítima, não. Muito pelo contrário, a gente tem que solidarizar, se é que essa é a palavra correta, temos que ser solidários e chegar junto, ajudar. O Estado também deveria fazer isso. A sociedade, a família, as amizades, chegar junto e dar apoio, para que ela possa tomar uma melhor decisão. Se for do meu ponto de vista, ela não vai abortar, mas o direito é dela, a decisão é dela, ela que toma essa decisão. E nesse ponto de vista, eu não vou contra o direito dela, não. É a minha opinião. Continuo contra o aborto, mas eu não sou a favor
de retirar o direito dela, que já existe por lei desde 1940. Então, veja só algumas complicações, razões para a prática do aborto. Algumas razões. Situação socioeconômica. A pessoa, às vezes, não está financeiramente bem, ou é pobre, alguma coisa assim, e quer justificar o aborto. Eu não acho que é justificativa nesse caso. Vamos falar sobre isso mais na frente. A questão da pobreza, a questão da falta de suporte do parceiro, é complicado. O parceiro, ele não dá suporte, ou seja, ele só fez, ele só contribuiu a fazer, ele não assumiu a responsabilidade do ato sexual. O parceiro, acontece muito, né? A toa que tá cheio de mãe solteira. A questão do desemprego, né, que vai de encontro a uma situação socioeconômica, preferências de constituição familiar, postergar a maternidade, problemas de relacionamento com o pai da criança, enfim, são várias situações, desde uma simples questão econômica, através de uma gravidez indesejada, até uma possibilidade de arrependimento. Muitas das vezes, eu tenho para mim que as mulheres em si, em sã consciência, elas não querem abortar. Eu tenho para mim que o que elas estão sofrendo naquele momento, elas não encontram, independente do motivo, elas não encontram uma saída. Eu acho que elas não encontram um meio. É igual, aqui, mal comparando, você imagina uma pessoa totalmente endividada e dívidas com agiotas, e agiotas, digamos que do mal. Um exemplo. Ele passa a ser, essa pessoa passa a ser pressionada. E muitas das vezes ela não vê uma saída de como sair dessas dívidas. E acontece muito caso de quê? De suicídio, de depressão. E, mal comparando, digamos assim, a mulher em situação de abortamento, de aborto, de querer, de estar em dúvida o que ela faz com a gestação, independente do caso, é mais ou menos isso, ela está meio que num beco sem saída. Muitas das vezes são pessoas da igreja, são cristãs, e aí precisam esconder por causa da questão religiosa. Eu estou defendendo aqui, eu estou deixando claro que eu sou contra o aborto, não somente por uma questão moral religiosa, na posição de cristão, mas também por um direito legal à vida. Afinal, o feto, a criança ali, ela também tem o direito à vida. Então, assim, muitas das vezes a gravidez indesejada, tanto por pessoa considerada de menor, como pessoa de maior, às vezes até casais. A questão socioeconômica, enfim. Eu tenho para mim, estou convencido de que abortar não é a solução. Então, vamos ver aqui alguns argumentos, algumas argumentações a respeito do que se refere a tornar legal ou não a questão do aborto. Por exemplo, eu trouxe algumas argumentações, não foram todas. Eu diria que são as principais. A primeira argumentação, para quem é a favor do aborto, ele vai dizer o seguinte: inúmeros países que legalizaram tiveram uma redução de casos e mortes por abortamento. É verdade. Não são todos os países, mas inúmeros países realmente houve uma redução da taxa do número de abortos, de abortamentos. Mas por quê? O que fez acontecer foi o fato de legalizar? Não. Quando você vai pesquisar um pouco mais a fundo, o que fez reduzir essa taxa, que não foram em todos os países que legalizaram, você pode pesquisar a respeito, foi nada mais nada menos que duas situações que estavam intrinsecamente ligadas à legalização, que é o planejamento familiar e a educação sexual. O governo passou a se utilizar, através de políticas públicas, em educação sexual e investiu nisso. E o planejamento familiar. São duas situações onde houve uma prevenção de uma gestação indesejada. A maioria dos abortamentos são casos de gestação indesejada, que eu acho a coisa mais absurda que tem falando desse tema. A pessoa sabe o que é, na maioria das vezes, a pessoa sabe o que é uma relação sexual, sabe o que dali pode vir uma gestação e não se previne. Conhece métodos contraceptivos e não se previne. Hoje em dia, uma adolescente mais nova que você imaginar, ela já sabe, não vou generalizar, vai depender muito da questão da família. Ela sabe o que é uma relação sexual, e às vezes sabe mais do que eu e você. Essa questão da educação sexual, ela é importantíssima, e ela deve ser de extrema responsabilidade dos pais, da família,
dos responsáveis. Você, pai, mãe ou responsável, não terceirize a educação dos seus filhos. Que seja da sua iniciativa educar o seu filho enquanto a tudo. E a educação sexual também. Dizer, esclarecer, explicar didaticamente o que é e o que vai acontecer se isso ou aquilo acontecer. Tá entendendo? Métodos contraceptivos. O Estado ele tem por obrigação em escolarização, que é o ensino científico. E aí, consequentemente, também reforçar a educação. Que a educação é família, é lar. A educação, aquele ditado, a educação vem de casa, é porque vem de casa mesmo. Então, você não pode terceirizar o seu Estado. Você não pode jogar essa responsabilidade para o Estado. Porque a responsabilidade do Estado é em escolarizar e não educar. Educar é do pai e da mãe. Então, é sua responsabilidade. Se o seu filho, se sua filha passa por uma situação dessa de relação sexual, você é obrigado a já ter educado, seja ele ou ela, não importa, o que é o sexo. Porque relacionar sexualmente exige responsabilidade. Você está assumindo uma responsabilidade que dali pode acontecer algumas coisas. E uma dessas coisas, além dos riscos de doenças, se você não se prevenir, é a gestação. Então esse papo furado, foi uma gestação indesejada, vou abortar, para mim não cola. Em casos de estupro, volto a dizer, decida você mulher. Eu continuo contra o aborto. Decida você. Em caso de soluções para a situação, vou deixar isso para um outro vídeo, que seria o vídeo 3, sobre possíveis soluções para essa situação de abortamentos no Brasil, para reduzir. 2. Segundo argumento, é uma questão de saúde pública. Concordo e discordo. Qual o conceito de saúde e qual o conceito de saúde pública? Saúde diz respeito ao bem-estar. Não é verdade? Saúde diz respeito a quê? A qualidade de vida. E aí a mulher que vai abortar, principalmente, eu vou bater muito nessa tecla, numa gestação indesejada, por uma irresponsabilidade, na maioria das vezes, ela vai falar, ela pode querer argumentar sobre a questão da saúde pública, não é legalizada e tal, blá blá blá. E onde é que fica a saúde do bebê? Onde é que fica a saúde do feto? E onde é que fica o direito à vida daquele feto? A mulher também tem seu direito, a questão de direitos humanos, a sua dignidade. Show de bola, concordo. O feto também tem. Direito à vida, a gente contrabase também na legislação, na Constituição e no Pacto de São José de Costa Rica. Já ouviu falar nisso? Que está ligado estritamente aos direitos humanos? O feto também tem seu direito. Já ouviu falar sobre o direito de nascituro? O direito ele não deve existir somente ou necessariamente quando sai do útero, não. Existe o direito de proteção à vida e existe o direito à vida. Então é sim uma questão de saúde pública, principalmente para o feto que é réu, que passa a morrer, que passa a ser assassinado. Infelizmente, isso é um assassino intrauterino. Você dizer que abortar vai resolver a solução, eu discordo. Muita gente que abortou aí sofreu e ainda sofre pro resto da vida traumas psicológicos. Então não dá para defender que é a solução. Pode ser uma solução do ponto de vista de que muitas mulheres que não têm acesso legalmente falando vão sofrer nas clínicas clandestinas. Mas a solução, propriamente dita, ela tem que existir na prevenção e não no final da situação. Então a gente tem que pensar como solução em prevenir. Prevenir casos de violência sexual, que acontece principalmente dentro de casa. Não é fora de casa, não. A maioria dos casos, dentro de casa. E aquela criança ali desde pequena. E muitos desses casos são com de menor. E os pais, os responsáveis, as pessoas que estão ali naquele lar não percebem. E a maioria desses casos de violência sexual, infelizmente, desses cabras safados, são pessoas da família. Às vezes é um padrasto, às vezes é um tio, às vezes é um vizinho, é um amigo, são pessoas do seio familiar. E é um cabra safado. Ele merecia morrer, na minha opinião. Ele merecia a sentença de morte, e não o feto, e não a mulher. Deveria ser ele, o estuprador. 3. Terceiro argumento. A vida não inicia-se na concepção. Biologicamente, não tem sentido defender isso. Porque a partir do momento que as células, o gameta, masculino, feminino, o espermatozoide e o óvulo se encontram, inicia-se a concepção, inicia-se o processo conhecido biologicamente como fecundação. E ali já passa a existir um DNA à parte da mulher. Não é o DNA da mulher, é um DNA à parte, que é justamente essa união do espermatozoide com o óvulo.
Então ali já inicia-se o processo chamado vida. A diferença daquele feto, daquele embrião, para mim e para você, é que nós já estamos aqui do lado de fora, nós temos mais tempo de vida. É uma questão de maturidade, de maturação. Se você deixar o feto, o embrião se desenvolver normalmente, vai chegar o seu momento que ele vai sair do útero e posteriormente, possivelmente, vai chegar ao nosso tempo de vida, biologicamente falando. Então, a vida, ela inicia-se na concepção. A mulher, ela não tem como argumentar e dizer assim, é meu corpo. Por quê? Porque o feto não é a extensão do seu corpo. Infelizmente ou não, você gostando ou não, o feto não é extensão do seu corpo. Se assim for, eu te pergunto, você tem 2 cabeças? Você tem 4 braços, você tem 4 pernas, você tem 2 corações, você tem 2 fígados, você tem 4 rins, você tem 2, 3 intestinos, sei lá quantos são. Eu acho que cada um tem um, né? Que é o delgado e o intestino grosso, mas o intestino é um só. Mas enfim, a criança não é a extensão do corpo da mulher. Mal comparando, didaticamente falando, é só um exemplo, a criança ela é tipo um parasita, porque ela precisa sugar nutrientes ali da mãe, além de toda aquela questão de proteção, para ela sobreviver. Então dizer que a criança é extensão, faz parte, porque é meu corpo, cientificamente isso não se sustenta. 4. A vida inicia-se quando há consciência. É outra falácia. A criança de 1 ano tem consciência. O que é consciência? O ser humano que argumenta isso não sabe nem o que é consciência. Mas vamos no sentido convencional. O que é consciência? Consciência é a noção de existência. Penso, logo existo. É um exemplo de Descartes. É a ideia de que eu estou vivo e eu sei disso. Um animal, por exemplo, não tem essa consciência. O animal é programado para ser o que ele é por natureza. Nem à toa que ele já nasce sabendo, diferentemente do ser humano que tem que aprender. Uma criança de 1 ano tem consciência. Uma criança, quando ela chega aos seus 10 anos, ele vai lembrar, você mesmo, adulto, você lembra o que aconteceu com 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos de idade, onde existe um negocinho chamado na ciência de amnésia infantil, porque o cérebro ainda não tem maturação suficiente para essa lembrança. Uma criança de 1 ano, 2 anos tem consciência, porque se ela tiver, então vai justificar matá-la? Não, quer dizer, o fato de ela não ter, por causa disso, nós vamos matar as crianças? Por causa de uma doença, porque ainda não aprendeu a andar, porque ainda está em desenvolvimento, porque eu estou pobre, não estou em condição de criar, as condições não são boas, a gente vai matar por causa disso. Então, nesse caso, é matando que resolve. Porque se nesse caso matando for a solução, então vamos matar uma parte da população carcerária, vamos matar uma parte de moradores não, de situações de rua, pessoas que estão em situação de rua, para ver se reduz o caso. Vamos matar uma parte da população que está em hospitais aí com determinados tipos de doença, para ver se reduz esse quadro de saúde pública e libera mais leito. É assim que a gente vai resolver as coisas, é matando? A gente tem que procurar a solução na prevenção. O fato de a criança ainda não ter uma consciência propriamente dita, mas ela começa a ter os melhores mecanismos a partir da 6ª, 8ª semana, e isso se desenvolve melhor, se não me falha a memória, a partir da 22ª, 24ª semana, onde ela tem uma melhor noção do que é dor, por exemplo, até então são só reflexos, não justifica o abortamento. Porque se justificar o fato de ela não ter consciência, não saber da sua própria realidade, uma criança de 1 ano, 2 anos, a gente vai justificar o infanticídio. E aí? Como é que fica a situação? Em casos de violência sexual, a mulher não deve ser obrigada a dar continuidade à gestação. Eu já falei sobre isso, né? Isso aí, particularmente, eu não vou entrar nessa situação. Eu prefiro deixar com que a mulher decida isso daí, até porque é um direito legal. Infelizmente, o Estado, ele atrapalha, ele dificulta. O Estado, vamos ser sinceros, em torno de 12 mil crianças, ou seja, adolescentes de 0 a 14 anos, são violentadas sexualmente. Volto a dizer, inclui os casos onde há consentimento. Não é só os casos em que não há consentimento, onde existe só a questão da violência. Há casos que não há violência, a adolescente de 14 anos sabe o que está fazendo, e mesmo assim, para o Código Penal, é considerado estupro. Então, em torno de 12 a 14 mil casos de estupro dentro de casa, principalmente, acontece no Brasil todos os anos. Infelizmente. E muitas dessas adolescentes e crianças
se não me falha a memória, em torno de 10 mil ficam grávidas. Elas ficam gestantes. E aí, mais ou menos em torno de 154 a 160 casos, ou seja, 1,1% desses casos, é que o Estado permitiu o aborto legal. Isso é uma desonestidade, claro, isso eu concordo com você, mulher, que é contra o meu pensamento, tudo bem. Eu concordo que o Estado falha nessa situação. Porque se o aborto é legal em caso de estupro, então todas as mulheres que passaram por uma situação de estupro e querem um aborto legal, deveriam ter o seu direito reconhecido, e não é assim que acontece. Por isso que há essa briga econômica também, que quem tem dinheiro vai logo para uma clínica A ou B, paga e resolve, e não é criminalizada. Falando sobre crime, nunca aconteceu nenhum caso de uma mulher ser presa por causa de aborto. Também vamos analisar essa questão. Por mais que exista crime na situação de aborto, fora esses 3 casos que eu já citei anteriormente. Então, particularmente, eu deixo para você, mulher, resolver essa situação diante da lei. Eu não vou me interferir nesse seu direito. Sou a favor da vida. Se você decidir assim, não, eu quero, com toda a ajuda psicológica, e claro, o Estado tem que chegar junto, a família, a sociedade, eu vou levar mais à frente essa gestação, por mais que não seja 9 meses, 10 meses, mas que seja ali, sei lá, 24, 26 semanas, vou optar pelo parto prematuro e doar a criança, show de bola. Eu acho isso mais plausível. Mas quem sou eu para querer interferir no seu trauma, em levar todo um sofrimento psicológico no que se refere à gestação por fruto de uma violência sexual? Eu não quero me interferir nessa questão. A gravidez foi indesejada. Poxa, isso é coisa de gente safada, picareta, e querer abortar porque não planejou uma gestação. Isso aí, sinceramente, isso é coisa de gente safada. Mas a pessoa é de menor, não sabe o que está fazendo. Talvez até saiba o que está fazendo. Talvez você ou eu estejamos iludidos que a pessoa não sabe. Talvez você saiba. E se não sabe, a culpa é de quem? Se não sabe, a culpa é de quem? Do Estado? Não, a culpa é do pai e da mãe que não ensinou. Porque é responsabilidade dos pais, dos responsáveis, de educar. De falar o que é certo e o que é errado. Não é esperar o Estado ou alguém lá de fora ensinar o teu filho, não. Quando não há condições financeiras, não justifica. Se for assim, vamos começar a matar quem é pobre. Vamos começar a matar filho de pobre. Porque é pobre, porque não tem uma boa condição financeira, porque está em situação de rua, aí resolve o que? Matando? Então começa a matar logo os pobres aí, começa a matar em situação de rua. É assim que a gente vai resolver? O Estado é laico, não deve impor valores sobre o corpo da mulher, dentre outros argumentos. O Estado é laico e diz respeito à liberdade religiosa. A ideia, o conceito e a compreensão de Estado laico, me perdoem se você, por exemplo, tem um conhecimento de advocacia, de direito, coisa que eu não tenho, nisso aí eu sou leigo, me perdoe se eu estiver falando alguma coisa errada e me corrija, por favor, no comentário, sobre essa questão do Estado laico. Qual é a minha compreensão? O Estado não tem uma religião oficial, daí é laico, é separado, não é uma teocracia, não é um Estado islâmico, por exemplo. Beleza. E é laico também no sentido de respeitar a diversidade e a liberdade religiosa. Você vai falar assim, mas na própria legislação o cristianismo influenciou e tal. Bem, historicamente aconteceu. A nossa Constituição ela tem sim influência cristã. E ainda bem que é influência cristã, não há influência islâmica. Ainda bem que é uma influência cristã, porque no islamismo, para você ter uma ideia, em alguns países aí orientais, do Extremo Oriente, bater mulher normal. Só para você ter ideia. Você já ouviu falar em castração de mulher? Olha a perversidade. Você iria gostar de uma Constituição que permitisse a poligamia, o homem ter várias mulheres? Se com uma já é uma briga, já acontece o que acontece, tu imagina com várias. Fora que isso, do ponto de vista cristão, é totalmente incoerente. É inaceitável. Então, assim, eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Peço a sua ajuda para você compartilhar. Você não é obrigado a concordar comigo, nem com ninguém, e nem eu, mas somos obrigados a nos respeitar. Então a minha opinião é essa, e, enfim, se você quiser tentar mudar, você pode comentar. Não tem problema nenhum. Sejamos educados, claro, né?
Porque há muita gente imbecil, idiota, que vai pode chegar nos comentários sem nem ver o vídeo direito e começa a chamar a pessoa de vários nomes. Então, ajuda, compartilha, se inscreva no canal. Vou trazer o vídeo 3 na ideia de solucionar o problema. E eu sei que não vai solucionar. Eu tenho ciência que não vai solucionar. Mas eu pensei em algumas possibilidades e a gente vai discutir a respeito. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido esse tema que é polêmico. E essa polêmica é porque envolve política, envolve questões filosóficas, envolve sociedade, envolve cultura, envolve religião. Então não tem como ser polêmico. E eu acho meio que incoerente eu abordar só um aspecto, ou só político, ou só filosófico, ou só... Eu acho melhor abordar logo tudo. Na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso, você vai ver aí, se você quiser se atualizar, botar no Google, que há projetos de lei no que se refere à descriminalização e também à criminalização. E aí há uma briga política entre direita e esquerda. Uma coisa interessante, defender a ideia de aborto, de abortamento, não implica necessariamente a somente os esquerdistas. Quem é a favor do aborto não necessariamente é uma pessoa só de esquerda, é uma pessoa progressista. Por ser progressista, tanto faz se ela é esquerda ou direita, e muita gente não entende disso. Por exemplo, eu estou assumindo aqui uma posição conservadora, eu sou contra o aborto. Então, desse aspecto, eu sou conservador. Mas isso não impede de eu ser de esquerda, se assim eu quisesse. Não quero. Deixo logo claro, nada de esquerda e direita para mim. Meu pensamento político é outro. Porém, a maioria dos esquerdistas são progressistas. É por isso que, quando se fala de questões progressistas, a pessoa já liga logo à esquerda. Sem salientar que muitas dessas pessoas não sabem as categorias que existem de esquerda e de direita. É um outro tipo de assunto. Só estou querendo dizer que, do ponto de vista político, existe a polêmica do aborto, do ponto de vista filosófico, existe a polêmica, e do ponto de vista religioso também. Do ponto de vista filosófico, é a questão da moral, do ponto de vista religioso, é o respeito à vida, porque, querendo ou não, somos imagem e semelhança de Deus. E, claro, a Bíblia ela é contra isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela é a favor de matar um ser humano intrauterino. Espero que você tenha gostado e acompanhe comigo o próximo vídeo. O vídeo 3 a respeito de solucionar essa questão do aborto, que eu sei que não vai solucionar. Mas são algumas reflexões da minha parte. E é isso, pessoal. Fique com Deus, Deus abençoe. E deixa a tua opinião aí no comentário, tá bom? Ajuda o canal. Compartilha, curte, não esquece. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais.